Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, dia 2 de outubro de 2022, reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Que cada um de vocês sejam bem-vindos a participar conosco desse momento tão especial. Iniciando a semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou iniciar lendo o Salmo 92, Salmo de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Vamos cantar uma música? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me
seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Senhor, porque nós temos a ti como Deus soberano sobre a terra, sobre o céu. O Senhor estende as tuas mãos e tudo está debaixo do teu governo, Senhor. Todas as coisas o Senhor pode fazer e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que há no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Rei do universo e a terra é o estrado dos teus pés, e o Senhor está dominando sobre tudo, sobre todos, e principalmente reinando sobre nós que cremos no teu nome, que cremos no Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Obrigada, Senhor, por essa semana que passou, por tudo que pudemos realizar com a tua bênção, com a tua ajuda, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e pedimos agora a tua bênção ao iniciarmos essa nova semana, que o Senhor esteja nos direcionando, nos alimentando espiritualmente, nos consolando, nos fortalecendo e nos livrando de todo o mal. Abençoa o estudo bíblico que vamos ter agora, ó Deus Todo-Poderoso. Vem Espírito Santo, fala conosco, fala através do Michel, abre o nosso coração, as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que essa palavra possa cair numa terra boa, fértil, que produza muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, Senhor, nesse dia e durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo, mais uma vez, esteja conosco nesse dia, nessa semana que hoje inicia. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto bíblico que está em Hebreus, capítulo 12. Vou ler o versículo 14. Você pode ler depois até o 17, mas eu vou focar bem no 14. Porque o tema que eu quero trabalhar a partir desse versículo é a ciência da paz. Todo mundo fala de paz. Todo mundo quer paz. Todos querem. E o que é a ciência da paz? A ciência da paz é a paciência, que é parte do amor de Deus. Porque o amor de Deus começa dizendo: o amor ágape é paciente. Então eu quero trabalhar esse contexto da paciência hoje, essa relação dessa ciência da paz. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, eu vou repetir, ninguém verá o Senhor. Duas coisas são necessárias depois da nossa salvação. Segue a paz com todos. O que depender de você, quanto ao que depender de você, tenha a paz com todos e a santificação. Eu quero trabalhar esse tema hoje. Eu quero começar dizendo, queridos irmãos e irmãs, que a salvação
que nós recebemos em Cristo Jesus é o caminho que leva você a ter paz, não só com Deus, mas com todas as pessoas. E Jesus, em João 14, 24, diz, quando ele estava para ir embora, ele disse assim: deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, quanto à relação da guerra. Não, não é essa paz. A paz diferente que eu dou. E deixo com vocês também a minha paz. E Romanos, capítulo 3, 9 a 18, Paulo, ele fala que o homem, sem a comunhão com Deus, desconheceu o caminho da paz. E muitas vezes nós confundimos o contexto da paz como algo que não há guerra. Não, você pode ter essa paz de Deus, embora esteja dentro de um contexto de guerra. E que o homem desconheceu o caminho da paz porque nele não há o temor de Deus. O quanto Deus nos ama e quanto Ele nos amou. E Ele quer expressar esse amor para nós através de Cristo e que nós possamos expressar esse amor através da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, fazendo assim um preâmbulo a respeito do contexto da paz, ele diz o seguinte: aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e ouve os justos. Deus, Ele quer que a pessoa creia, que é um crente, mas todo mundo é crente, até o mal é crente. Alguém crê sempre em alguma coisa. Mas Ele quer que a gente seja santo e que tenha comunhão. E diz que tudo começa com a salvação em Cristo. Então essa nós não fazemos nada, recebemos e essa paz é nos dada gratuitamente. Mas Ele fala para a gente empenhar por alcançá-la. Por essa razão, Ele fala a respeito do justo. Porque o justo é aquele que foi justificado por Cristo, que cresce em santificação e em comunhão, não só com o conhecimento de Deus, mas também de um para com os outros. Por essa razão, 2 Pedro, lá no capítulo 3, versículo 14 e 18, Pedro fala que o cristão deve viver uma vida reta, empenhar para manter a si mesmo em paz, sem mácula, irrepreensível, isto é, crescer em santificação. Ser santo e crescer nessa santificação. Fazer com que, sendo justificado e justo, praticar a justiça. Praticar o bem, é o que ele fala. Estudar as Escrituras. Buscar cada vez mais conhecer Deus, conhecer a Cristo Jesus, crescendo na sua graça e no seu conhecimento. É isso que ele está falando, que nesse conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dado toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Paulo também em Filipenses 4, de 4 a 7, começa falando para se alegrar sempre no Senhor. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Essa paz em Cristo é que vai expressar um árbitro que vai estar em nosso coração para podermos agir com paciência sempre. 2 Timóteo 2:22 fala o seguinte: fugir das paixões carnais, que é próprio da mocidade, que faz guerra contra a alma para obter os interesses da carne. Seguir a justiça, a fé, o amor, e veja a palavra que fala, e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Tiago 3:18 afirma: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu vou repetir. Ora, Tiago 3:18. É em paz que se semeia o fruto da justiça, que é o próprio Cristo, para que
os que promovam a paz. Por isso, Isaías 32, 17 e 18, se referindo da vinda desse justo, desse príncipe da paz, Jesus Cristo, em que ele fala lá em Isaías 9, 7, ele fala o seguinte, Isaías 32, 17 e 18, o efeito, isto é, a obra da justiça de Deus será paz. E o fruto, essa palavra fruto é abadá. Abadá significa e o trabalho da justiça, repouso e segurança para sempre. Ele está se referindo aqui a Jesus Cristo. E o que é interessante, quando cumpre o nascimento de Jesus Cristo, há uma certa dificuldade da pessoa entender essas duas condições que eu quero trabalhar. Deus afirma ali, quando do nascimento de Jesus, que ele trouxe paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Foi dito isso num cântico lá que os anjos falaram e os pastores ouviram. Está lá em Lucas 2,14. Mas também Jesus faz uma afirmação que deixa a pessoa parecendo num contexto utópico. Em Mateus 10, 34 a 39 e Lucas 12, 51, Jesus, falando das dificuldades do dia a dia, ele fala o seguinte: eu não vim trazer paz à terra, antes espada. Parece utópico tudo isso. Deus falando que trouxe paz, veja bem a palavra, na terra. Com o nascimento de Jesus, ele trouxe a paz. Porque ele é o príncipe da paz, nos deixou a sua paz e nós devemos viver essa paz. E por que não conseguimos essa paz? Então, precisa ser entendido que Deus, em Cristo Jesus, quando ele estava nascendo, ele falou, eu trouxe a paz na terra. Ele deu o seu filho. E não ele disse que trouxe Jesus para dar paz à terra, mas na terra. Razão de Marcos 9, 49 e 50 dizer para você ter sal em você mesmo. Isto é, aliança de Deus. E qual a aliança de Deus? Jesus Cristo. E paz uns com os outros. Como que a gente pode ter isso? Expressando esse amor de Deus com o primeiro elemento dele que se chama paciência. Romanos 12, de 18 a 20, fechando assim um pensamento, Paulo diz, se possível, veja a palavra de Paulo, se possível, quanto ao que depender de você, tende paz com todos os homens. Não deis lugar à ira, e nem ao diabo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a razão do contexto, do que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Como? A pessoa fala, como? Vamos aprender com Jesus esse contexto e vamos entender isso, o que é a gente estar em paz, ter paz e expressar essa paz. Com Jesus nós aprendemos a ciência da paz. E a ciência da paz começa no contexto do amor, dizendo, o amor é paciente. Então a paciência é o primeiro elemento que nós temos, mas é comum você ouvir um sofisma. Perdi a paciência. Quem já não ouviu isso? Quem já não falou às vezes isso? Não aguento mais. São coisas que são sofismas que estão em cada um de nós, porque nós não entendemos o que é o amor de Deus, nós não entendemos o que é paciência dentro desse contexto do amor, e nós confundimos muitas vezes paciência com tolerância. Enquanto a paciência ela ocorre no nosso espírito, que é sensível, como eu já falei domingo anteriores. Por outro lado, a tolerância ela é parte do contexto da alma, que é afetado pela carne e por circunstâncias que a irritam, porque ela tem seus interesses, a carne. A falta desse equilíbrio, como eu disse a vez passada, entre aquilo que é sinceridade e sensibilidade, é que vai ocasionar o que nós chamamos um desequilíbrio no ser humano.
Acompanha esse raciocínio. Então, a paciência, querido, como parte do amor ágape, ela não tem limite. A paciência não tem limite. A paciência é própria da sensibilidade que ocorre no espírito do homem. O espírito do homem, ele é sensível, enquanto a carne é muito sincera. Então, presta atenção como é interessante nós entendemos. E nós precisamos, para isso, ter essa comunhão com Deus. Se a paciência, como parte do amor de Deus, tem limite, ou você diz, perdi a paciência, já não é paciência. O que você está falando é um sentimento da tua alma que se chama tolerância. Aí você fala, estou tolerando. Aí você pergunta, por quanto tempo você tolera sem a paciência? Porque a paciência não tem limite, ela não acaba, ela é parte do amor. Deus é paciente, Deus é longânimo. Mas ele tem também o contexto do limite, da tolerância. Porque você ouve Deus dizer, até que... Como até que? Eu vou suportar esse povo até que a iniquidade alcance um ponto tal que eu tenho que realmente não mais tolerar isso. Até para Deus, a tolerância tem limite, queridos. Mas a paciência nunca tem limite. E ela não acaba. Então você sempre tem paciência. O que acontece, aonde termina o contexto que nós chamamos tolerância e quando termina isso? Precisamos entender isso. Então nós não podemos confundir o quê? Paciência com tolerância. Embora as duas, presta bem atenção, embora as duas ocorram em nós. Uma, ela é parte da carne que faz guerra na alma. Porque alguma coisa está me irritando, me incomodando. Então, você fala, não tolero mais esse negócio. Mas o Espírito diz, tenha paciência. E esse Espírito tem que estar ligado no Espírito Santo para poder falar isso. Senão ele não vai conseguir falar isso. E, consequentemente, é esse equilíbrio entre a alma, que tem a relação do Espírito, da sua sensibilidade, falando para ter paciência e nos ensinando a ciência da paz que Cristo nos deu, e a tolerância, que às vezes nós não aguentamos por muito tempo as irritações e circunstâncias que vivemos, gera um desequilíbrio se não houver um equilíbrio entre essas duas partes. Então, vejam bem, embora não se confunda paciência com tolerância, cada uma ocorre num nível nosso. E nós temos que entender que o equilíbrio delas é que vai nos dar a plenitude da paz, do shalom, do eirene, como fala no grego, dessa paz que ninguém pode tirar que Jesus nos deu. Vamos trabalhar isso um pouquinho para você entender. Então não confunda paciência com tolerância. Guarda bem, as duas vão estar ocorrendo em você. Uma pelo lado espiritual, porque você, salvo em Cristo, deve expressá-la, paciência, com a sensibilidade do teu espírito. Mas do outro lado, a sinceridade da tua carne está se sentindo irritada. E ela começa a mexer na alma e falando, não tolero mais isso. É esse contexto que Jesus veio trazer e falou, alinha a tua vida num contexto para que a tua alma, espírito e a carne falem santo. E você, como um ser que tem esses três elementos psíquicos em você, afirma depois, santo. Porque se cada parte tua que te compõe fala santo, no final, alinhadas, você dirá santo. Essa expressão que vai dar essa paz interior na alma. Então entenda que uma provém do Espírito, que é a paciência, amor de Deus. A outra provém da carne, tolerância, o problema de uma irritação que às vezes te leva a falar, não tenho paciência, perdi a paciência, não tolero mais. E não é isso, você ainda não entendeu a ciência da paz, essa ciência dessa paz que Jesus deixou. Veja bem, porque a tolerância ela faz parte da sua carne e alma, carne e alma. Enquanto nós temos interesses, então o contexto de limite está sempre ali sendo mexido. O meu interesse hoje é assim, meu interesse amanhã é assim, muda tudo. Tem limite? A tolerância?
Tem. Por quê? Porque a tolerância tem que ser tratada. E como que ela é tratada? Nesse equilíbrio entre alma e espírito, com a paciência. E pela forma como ela é tratada, você tolera muitas coisas que te incomodam. Mas você não tolera aguentando. Você tolera porque você é paciente e tem paciência. Mas o que te incomoda não te pode deixar, veja bem a expressão que eu vou te falar, impaciente. Então você não pode nunca usar um sofisma desse. Estou impaciente. Acabou a minha paciência. Não aguento mais. Isso é sofisma. Você não entendeu ainda a ciência da paz. Você não tem nem paz com você e nem pode ter, como o texto diz, seguir a paz com todos. Como é que você vai seguir a paz com todos se você não tem nem esse alinhamento do teu espírito com a tua carne, no equilíbrio na tua alma, e você como um ser dizendo, paciência, vamos lá, vamos tolerar. Mas a tolerância tem limite, queridos. A paciência é sem limite, ela é parte do amor, é uma coisa eterna. E vem do Espírito na comunhão com o Espírito Santo que te dá isso. Você tolera muitas coisas que te incomodam, mas o que te incomoda não pode tirar o que eu disse, a paciência. Por isso a paciência é a paz no seu espírito, mas só ele também não te dá o elemento, porque você vai sentir afetado na sua alma com um contexto de irritantes que vem de fora e que você usa a palavra tolerar, que eu preciso tolerar isso. Então, como que há esse equilíbrio na sua alma entre o seu espírito, com a paciência, e a sua condição de tolerância ou intolerância que não está tendo pela irritação que está vindo exteriormente, que provém da tua carne, que deseja interesses pessoais. O limite da tolerância é quando as condições que você está vivendo, circunstâncias, relacionamentos e situações em que você está vivendo, a sua vida deixa de ser constrangedora por alguma coisa que está acontecendo e se torna comprometedora. Eu vou explicar isso para você entender melhor. Tudo na nossa vida nós enfrentamos porque sempre há um momento que nos constrange. Tem pessoas que nos constrangem, mas não por isso nós abandonamos. Porque o amor, a paciência, faz com que a gente tolere essas pessoas porque elas não têm um conhecimento mais profundo, às vezes, de Deus ou do que estão fazendo. São crianças ainda, são imaturas. Mas acontece que chega a um ponto em que você usa da paciência para fazer o quê? Tolerando essas pessoas com muito amor, você ensina essas pessoas. Você ajuda, você orienta, você corrige. Aí elas não entenderam. Você faz de novo, tolera mais, corrige. E vai fazer. Jesus fez tudo isso todo o tempo, inclusive com aquele que ia trair ele. Vou deixar um estudo só sobre isso. Para entender como Jesus tolerou até o fim, inclusive de chamar aquele que era um traidor, chamar ele de amigo até o último momento. Para dar condição dele entender que ele ia amar até o fim. Tinha paciência com ele até o fim. Mas ele perdeu o contexto da comunhão quando ele veio trair, veja bem, Jesus com um beijo. Um beijo não é para se trair, um beijo é para dizer o amor. Por isso que hoje é ressignificado o beijo nas igrejas, dizendo, vocês beijam com beijos santos, ósculo santo. Veja. E por que tem que ser beijo santo? Beijo não é para ser santo. É o que Jesus falou. Com um beijo você me traz, Judas. Então precisamos entender algumas coisas que são sofismas em nossas vidas e nós precisamos entender isso. Quando você vê a ignorância, a imaturidade de uma pessoa, a falta de conhecimento, você tem um pouquinho mais, não é muito, mas é um pouquinho mais, o que você faz? Você tolera essa pessoa. E com paciência, como Deus assim faz conosco, longânimo, Ele vai nos ajudando a fazer crescer, conhecer, vai perdoando, vai agindo. Nunca perde a paciência. E aí ele vai tolerando. E ele mesmo diz, eu estou tolerando até que. Olha que interessante. Isso está dentro de um relacionamento. Não dá para você ter uma comunhão
com pessoas que ainda não têm essa maturidade o suficiente para compreender tudo o que está ocorrendo ou daquilo que você está tentando ajudar para ensinar. Mas você tem paciência e continua, e continua, e continua. Você vai ensinando, você adverte, você corrige, você continua. O outro não é sábio ainda. Por isso que Provérbios 9 diz, deixa o tolo, ensina o sábio, ele se tornará mais sábio. Então o sábio é aquele que vai crescendo. E é muita tolerância de Deus para conosco, é muita tolerância de gente que tem muito mais conhecimento que nos ensina. E que vai tolerando a gente. E a gente não vai entendendo. O que não pode ter, queridos, é rebeldia com relação ao que está sendo ensinado. Ou que está sendo transmitido. Ensinar muitas vezes, até quando acaba a tolerância? A pergunta é, então, quando que acaba a tolerância? Ela acaba quando há uma rebeldia. Aí, nem o relacionamento acaba ficando, porque cria dissensões, discórdias. Mas a paciência não acaba, ela não termina. A paciência continua, daquele que tem a paciência. Até quando você entrar numa casa, disse Jesus, deseja paz para casa. E não se preocupe, se houver um filho da paz, haverá paz lá. Mas se não houver, não se preocupe, a paz não será perdida que você está dando. E nem a paciência de ensinar por um tempo maior. A paz vai voltar. Não tem problema. Sempre, se possível, quando depender de você, tenha paz com todos. É esse contexto que fala para você nunca perder a paciência, porque ela é eterna, ela é parte do amor. O que às vezes acaba no ser humano é o contexto da tolerância, mas a tolerância acaba às vezes por um contexto apenas da alma, e não de uma compreensão da ciência da paz que Jesus nos deixou. E quando isso ocorre, eu vou repetir, quando aquilo que é constrangedor no relacionamento, na circunstância, na própria vida, se torna comprometedor em relação à sua pessoa, ao seu espírito, à condição da tua comunhão com o próprio Deus. Aí, nós temos que falar o que fala Provérbios 9. Deixai o insensato e vivei. Corrija o sábio, ensina o sábio, ele se tornará mais sábio. Mas não perca tempo com o iníquo, porque ele vai vomitar em cima de você. Adianta você continuar com uma pessoa iníqua, tentando um relacionamento, cheio de paciência, tolerando, mas a pessoa não está entendendo o que você está falando, você vai aguentando. Quanto for necessário. Deus aguenta a gente até hoje, mas ele também tem limite. Porque ele fala, até que, naquele dia, até que, ele vai ter um até que. Jesus também falou até que. Mesmo assim, ele ficou até o fim, dizendo, amigo, e morreu com esse contexto. Ele não perdeu a paciência. Com a rebeldia do outro, irmão, você continua paciente, mas não é mais tolerante. Porque a ignorância, veja bem, o desconhecimento com rebeldia. O desconhecimento com rebeldia. Sabe o que acontece? Deixa de ser uma condição constrangedora e passa a ser uma condição comprometedora, inclusive para você. Você está perdendo tempo. Você fala a um vômito, ele fala que vai vomitar em cima de você o iníquo. Então, por que você quer continuar querendo ensinar se a pessoa não quer estar rebelde ao que você quer ensinar? Então, aí já começa a ser o quê? Comprometedor o processo. Então, não vai ter comunhão nunca. Mas enquanto não há um conhecimento e você percebe que isso é uma realidade, paciência. Paciência sempre. Não se perde a paciência, querido. Ela não tem limite, mas tolerância tem. Até que, quando aquilo que é constrangedor se torna comprometedor. Não é só com pessoas, não. Até com situações da nossa vida. Mexeu num contexto da minha consciência para com Deus, já ficou comprometedor para comigo. Aquilo lá não tem mais condição de ter comunhão com aquilo. Posso ter relacionamento, vou continuar paciente, me relacionando, mas eu não vou ter mais condição de ter comunhão, nem com a circunstância e nem com pessoas. Por quê? Deus fala resistir o mal,
mas com paciência. Porque o mal é comprometedor. O mal não é constrangedor, ele é comprometedor. Mas a falta do conhecimento, porque expressa o mal, mas não conhece, é um processo de ignorância, então a gente tem que continuar com a paciência para ajudar a pessoa a compreender de uma condição melhor essa situação em que ele se encontra. Alguns, por não assumirem a sua responsabilidade cristã, culpam outros, vejam bem, e as próprias circunstâncias da vida e afirmam: chega, perdi a paciência. Paciência com a circunstância, paciência com a situação, paciência, mas não está entendendo que o que está afetando ele não é o contexto da paciência. A falta da paciência gerou nele o que nós chamamos de intolerância. É o problema da tolerância. A paciência não se perde. O que você está afirmando é que você ficou irritado. E quando fica irritado, isso não é condição do espírito. Ficou irritado com algo, ficou irritado com alguém, ficou irritado com a circunstância, pelo que fez. Você ficou irado, ficou nervoso, mas você não tem raiva e nem ódio, querido. Porque você é paciente, você é santo, paciente. Você se sentiu incomodado. Quantas vezes a pessoa fala, estou indignado? Quantas vezes você fala assim, não tolero. Esse negócio é intolerante. Essa situação aí é intolerante. Eu estou inconformado com isso. Não consigo me conformar com essa situação. Isso tudo está falando muitas vezes de tolerância, carne, e não de paciência. Então você nunca perde a paciência. Mas sem ficar impaciente, você pode ficar incomodado, indignado, intolerado, inconformado, você pode ter tudo isso, mas a paciência você não perde. E você não pode falar, estou impaciente. Muitas vezes fala assim, eu já vi expressão, e cheguei até às vezes a afirmar, que eu falava assim, se você pedir paciência, está pedindo sofrimento. Não está pedindo sofrimento, porque a paciência é própria do amor. E o amor diz, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor ágape, ele é isso, ele é sofredor, o amor. Então não é que você pediu para ter, porque faz parte do processo do amor. Pois um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que você não pode é ficar, querido, impaciente e se tornar amargurado, desanimado na sua alma. Você pode, por exemplo, intolerar algum serviço que você pediu para alguém fazer. Não tolera o que você está fazendo, está tudo errado. É incorreto, isso está mal feito. Tá, tudo bem, isso é parte do quê? De um contexto que você pediu e não aconteceu. Existem níveis de tolerância. É sobre isso que eu quero trabalhar agora, para nós caminharmos para o contexto do fim. Existem níveis de tolerância. E também de resistência, sem jamais você perder o quê? A paciência, longanimidade. E disse que até com Deus isso acontece. Deus é todo poderoso, trabalha até hoje, porque Ele é amor. E amor ágape, desinteressado, longânimo, cheio de paciência, cheio de paz, cheio de misericórdia, cheio de perdão. No entanto, queridos, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu espírito. No entanto, Deus não tolera e abomina a rebeldia, a arrogância, a soberba humana, o homem que gera inimizade contra o seu próximo. O Salmo fala a respeito disso. Assim, não é para resistir o rebelde e a sua ignorância, mas para resistir à sua própria impaciência. Porque a falta dela, a impaciência, a falta dela, é que vai gerar tudo isso, porque vai agir a carne na tua alma. Essa é a razão do que depender de você. Tenha paz com todos. E a santificação, sem a qual você não verá Deus. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, querido. Mas contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais, nessa forma de você pensar, que te impede, veja bem, que te impede que o Espírito Santo fale ao teu espírito, e essa sensibilidade faz com que você permaneça nesse amor de Deus. E o primeiro elemento é a paciência. Observe que os murmuradores, eles são tolerantes. Tem muita gente que tolera muita coisa, por interesse. São tolerantes, mas são impacientes. E preferem mais reclamar do que se responsabilizar.
Por que isso? Porque são insensíveis espiritualmente para ouvir a voz do Espírito Santo e acabam ouvindo a irritação de uma cobrança de interesse da sua carne para si mesmo, que é frustrada e que não alcança o resultado que você desejaria. Os impacientes murmuradores e reclamadores são seletivos em suas escolhas por causa das suas preferências carnais. Não quero te ouvir. Eu não quero saber sobre isso. Eu já sei sobre isso. Inclusive, queridos, a idolatria, que é a obra da carne, que fala lá em Gálatas 5, ele deixa muito claro que eles preferem criar um próprio evangelho na sua alma e se dizem espirituais. Isso é muito comum no meio religioso, não do reino de Deus, mas religioso. Esses religiosos esquecem que eles, sendo espíritos, eles devem se esforçar espiritualmente para serem humanos. Mas não, eles se esforçam na sua carne humanamente para serem espirituais. Isso é próprio de um contexto religioso. Por isso é comum você ouvir falar um outro sofisma. Veja quanto sofisma. Eu quero trabalhar alguns domingos sobre isso. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Olha para Jesus, vamos aprender com ele. Jesus andava com quem? Comia com quem? Convivia com quem? Com pecadores. Não tem como sair dessa condição. Jesus andava, comia com pecadores, publicanos, com prostitutas, Mateus 9:9. Essa é a razão da expressão de Paulo. No que depender de você, tenha paz com todos. Jesus tinha paz com todos? Tinha. Mas nem todos tinham paz com ele. O Evangelho de Cristo é semeado em paz. É isso que quebra esses sofismas todos que estão na nossa mente, no nosso pensamento, acabam criando essas condições. Porque Jesus não só andava, mas também comia, tinha comunhão com pecadores, publicanos, convivia com eles. Mas não quer dizer que ele tinha essa comunhão pela condição, mas ele tinha essa comunhão para poder ajudá-los. Com paciência, fazer com que eles pudessem alcançar o quê? O conhecimento de Deus e a revelação dele com o Pai. Ele queria curar a alma deles. Ele é o pastor e bispo das nossas almas, como diz Pedro no capítulo 2. Que a nossa alma foi contaminada. Ela foi, na realidade, com os cuidados do mundo e com as circunstâncias da vida, com o próprio pecado. E agora Cristo tirou o pecado. Não tem mais o pecado. Para que a gente pudesse agora viver plenamente. E por que a gente não consegue viver? Porque a gente não consegue ter o equilíbrio entre o Espírito que fala com Deus e como agir com o contexto da carne. E a gente começa a misturar paciência com tolerância. E muda as palavras. E não é um jogo de palavras. As duas coisas acontecem. Só que não tem equilíbrio. Se o ambiente que você vive interfere na sua espiritualidade, você está conformado com ele, certo? Você se conformou com o ambiente. Por isso que falou, não conformeis com o mundo. E você se torna, se você se conformar com essa situação, ingênuo. Ingênuo, imaturo, criança no conhecimento de Deus, sendo levado por todos os ventos de doutrinas humanas, pseudos verdades, outros sofismas. Quanto ao quê? Ao seu pensar. E como você pensa, você passa a sentir. Como você passa a sentir, você passa a agir. Você se torna refém do teu pensamento, que foi muitas vezes induzido e construído, e até mesmo colocado na tua mente de um modo como se fosse verdade. O que fortalece o homem é a sua comunhão espiritual e a sua consciência para com Deus, que te leva a ser responsável pelas pessoas, por si mesmo, não se fragilizando e nem se vitimizando, se tornando um responsável, uma pessoa completa. Então, em Cristo, a gente foi para ser o quê? Perfeito. Ser de santo, separado, e perfeito, completo, para expressar o contexto de Deus através de cada um de nós. Então, a amizade relacional e da comunhão, queridos, é baseado no Evangelho de Cristo. E você se torna um testemunho com a sua vida, sendo santo, tendo santificação e comunhão com Deus. Tendo compromisso com as pessoas. Tendo senso de responsabilidade e de propósito da tua vocação cristã
com amor de interessado, praticando a justiça em amor. É isso que a Bíblia fala. Sabendo, queridos, que você é filho de Deus, não seja seletivo. Não seja segregador de pessoas, segundo a sua conveniência, senão você já está pendendo para a alma, mesmo pensando que isso é uma coisa espiritual. Então, qual é o critério? O critério, queridos, é o equilíbrio entre a paciência da sensibilidade que você tem no Espírito, que provém do amor de Deus, que está lá na unção do Espírito Santo ajudando o teu Espírito, para falar para a tua alma como ela tem que ser e agir, pensar, e também algo que a carne vai cobrar. E esse equilíbrio entre essa sensibilidade da paciência e a sinceridade da tolerância que está te irritando, esse equilíbrio vai te dar o que nós chamamos, como eu já disse, paz. Paz interior. Esse é o contexto. Sendo santo e justo, você pode ficar irado, mas não frustrado, não ressentido, não ter pecado, não amargurado, não desanimado. Mas você pode sentir tudo isso, mas a paciência não desaparecer. Assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Continue se santificando, expressando por meio da santificação o amor de Deus com paciência em atos de justiça. Essa é a essência da paz. Qual é a essência da paz? Eu vou repetir para você, é a paciência. Então você não perde ela, queridos. Quando você falar, perdi a paciência, ou alguém disser, você fala assim, não, você não perdeu a paciência. Você está vivenciando mais o contexto de ter que tolerar para conseguir alguma coisa, que é a intolerância. As duas coisas agem, e esse equilíbrio na tua alma faz você expressar a paz dentro de você e a paz para com todos. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, querido. Sobre você, querida. Que é santa, que é santo, que é justa, que é justo, que busca crescer no conhecimento de Cristo e Deus, para expressar a paz na sua alma e a paz com todos, através dessa paz que Cristo deixou para cada um de nós, na nossa alma. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa ter esclarecimento do Espírito Santo em tudo que eu falei. A essência de tudo é o seguinte: paciência, ela não se perde. O que acontece muitas vezes é um problema de intolerância. Então quero fechar o pensamento. E quando que a tolerância tem limite? Não é a hora que você quer falar, acabou, também não tolero. Não. É quando aquilo que é constrangedor se torna comprometedor na tua vida, em qualquer situação, inclusive no relacionamento humano ou até mesmo da comunhão humana. Se for comprometedor, até na comida que você vai comer, é preferível que você não o faça. E muitas vezes você não come alguma coisa, não é por causa da tua consciência, é por causa da consciência do outro. E isso é por amor, paciência. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por essa palavra tão oportuna, tão importante para a nossa vida. Vamos cantar uma música que fala sobre isso. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não. Olho seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não. Olho seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não
Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Vamos estar orando, fazendo a nossa oração final. Se você está angustiada, se você está passando por algum problema difícil, esteja colocando agora diante de Deus e Ele ouvirá a sua oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque é do Senhor que provém o amor, a paciência para nós, Senhor, e nós te agradecemos, Amém. Porque tudo isso nós podemos alcançar, Sim, no nosso espírito, Sim. através do teu Espírito Santo, Amém, que habita em nós. Encha-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, sobre todos que estão participando conosco. Sim. Enche com teu Espírito Santo, para que tenham capacidade de cumprir tudo isso, de ser mais tolerante, mais paciente, Pai. Que a paciência venha, Senhor, dominar a tolerância. Sim, esteja conosco, Pai. Abençoa os nossos relacionamentos. Sim, abençoa a nossa vida, que as nossas decisões, que possamos tomar decisões corretas, Sim, na hora certa, sempre pela orientação Amém. Do Senhor Sim. para nossas Sim. vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados de intolerância, quando somos rudes, quando não ouvimos a tua voz. Sim. Nos perdoe e ajuda-nos, Senhor, a ser mais tolerantes. Sim. Alcança-nos com a tua misericórdia, com a tua bênção, e que cada dia estejamos caminhando com o Senhor, crescendo em graça, em amor e em santificação. Sim. E também em perdão. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Sim. Fica conosco, Senhor, nesse dia. Recebe, Senhor, a oração de cada irmão, de cada irmã que fez essa oração, entregando a sua dificuldade na mão do Senhor. Recebe, Senhor, a oração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.